Vamos ficar atento aí a novas oportunidades nas ações da CBA com esse movimento aí de queda de hoje. A gente está num contexto ainda muito interessante para quem está focado no longo prazo. Então a gente pode voltar a ter novas oportunidades em região de suporte forte. Então vamos rever todos os pontos importantes, entender até onde vai essa queda e projetar justamente aonde estão as melhores oportunidades e, claro, se o preço-alvo da alta das ações da CBA continua ainda no mesmo lugar, tá? Vamos ver tudo isso também, vamos ver notícias, fundamentos, o preço do alumínio, vamos passar aí uma geral para ficar pronto aí para os próximos 14 dias, beleza? Antes a gente continuar, claro, aproveitem, se inscrevam, conheçam o nosso mercado de criptomoedas que vale muito a pena conhecer, dando ótimas oportunidades para quem está pensando aí no longo prazo. Então se inscrevam lá e dêem uma olhada no nosso conteúdo e, claro, não esqueçam, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia. Aproveitem, QR Code e primeiro comentário fixado. Beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal aqui das ações da CBA, onde a gente tem claramente aqui um processo corretivo de longo prazo que começou lá em 2022. Então, primeiro movimento de queda, correção lateral, tá? E segundo movimento de queda. Tá? Nessa faixa aqui que a gente tinha que começar a procurar oportunidades para comprar ação, e foi justamente isso que a gente começou a fazer há um ano e pouco atrás. A gente vê que ela praticamente está lateral nessa região e tudo bem, não tem problema. Como a gente está focado no longo prazo, faz parte. Às vezes a ação leva 6 meses, um ano, 2 para subir, não tem problema. Tá? O importante é a gente estar dentro da nossa estrutura de alta e ela continua. Tá? Porque ela chegou na sua projeção de baixa, formou aqui ó, um W, formando o que eu considero um fundo de reversão de longo prazo, ó, um W no semanal, e voltou para testar este topo anterior, tá? Justamente aqui a casa dos R$ 5. E toda vez que entra dentro desse caixote, ó, nesse maior volume de negociação do período, entre 4 e 5 reais, na minha leitura, são todas ótimas oportunidades para quem quer comprar para o longo prazo, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo aí tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas entrou nessa região aqui, para mim, na minha leitura, é compra fácil, beleza? E aí a gente fica já uma, duas, três chances nessa faixa de preço. Então, agora, com essa possível rejeição que a gente teve no dia, que está tendo, né, na verdade, no dia de hoje, ó, testando justamente essa resistência, pode ser que a gente tenha aí um movimento de novas oportunidades para quem está pensando em comprar ação. Eu nem penso em me desfazer da minha, tá? Eu estou com um preço bem abaixo e então eu estou bem tranquilo, mas a gente está ainda em um movimento lateral. Tá? E ele pode levar 6 meses, um ano, não tem como saber. O importante é que enquanto ele estiver dentro ou acima dessa região, entre 4 e 5 reais, eu fico bem confortável para que se voltar para ela, né, para essa região, eu procuro novas oportunidades. E como a gente viu aqui no gráfico diário, ó, olha aonde que ela sofreu resistência. Exatamente no topo anterior, ó, região de topo aqui, ó, tá? Então era natural esse tipo de movimento. A gente tem aqui também essa meia reta que não é lá muito confiável, mas quem sabe a gente não para por aqui. Mas a gente sim existe uma possibilidade real de fazer esse movimento corretivo, tá? Que justamente nos levaria a novas oportunidades para comprar as ações da CBA. Então veja como a gente está lateralizando, pingando na mesma região de suporte e batendo também na mesma região de resistência que está aqui na casa entre 6,20 e 6,50 mais ou menos. Tá? Então, enquanto a gente ficar nessa zona, fica difícil aí projetar quando que a gente vai bater o preço-alvo aí, que eu, por enquanto, sigo firme aí na minha projeção, beleza? Mas vamos entender agora o caminho que a gente deve ter, quais as regiões que a gente precisa ficar de olho, mas vamos ver tudo isso agora. Antes, claro, não esqueçam de se tornar membros do canal. Estão perdidos aí, precisa de ajuda, se tornem membros. A gente tem várias categorias, nosso membro capitalista, claro, mais completo, com mentorias, a gente tira dúvidas, traça cenários, praticamente aí durante o treino do pregão. Então aproveitem e se tornem membros do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like e também, claro, deixa aí a opinião de vocês com as ações da CBA. Vão comprar, vão vender? Ficaram com medo desse resultado ruim que saiu? Eu tô tranquilo. Como eu disse, né, a minha projeção aqui é para longo prazo, tá? Mas deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Então, o que a gente pode ver acontecendo
depois desse movimento aqui nas ações da CBA? Primeiro, voltar para essa faixa amarela dos R$ 5. Aqui, ó, que é o topo ainda que ele está testando. Justamente onde a gente tem, ó, esse primeiro teste aqui que ele falhou, ó, vê que ele fura o fundo, volta. E agora a gente pode voltar de novo aqui para 5, 4,90, onde eu julgo já entrar em grandes oportunidades para longo prazo. Claro que a gente pode acabar formando um pivô de baixa e voltando até os R$ 4. Também poderia acontecer, sem aí grandes problemas, para depois voltar a subir. Tá? Então vejo que quem ainda não comprou pode sim conseguir aí boas oportunidades para comprar aí abaixo dos R$ 5. Eu ficaria preocupado só se a gente perdesse essa faixa, né? Perdesse esse retângulo vermelho aqui dos R$ 4. Pelo cenário de hoje, eu acho pouquíssimo provável. Então, eu sigo aí de olho. E o meu alvo para este ciclo todo aqui continua sendo os R$ 10, tá? Então, eu continuo aí bem confiante que a gente, no longo prazo, vai vir testar essa região aqui de fundo anterior rompido para depois definir próximas trajetórias. Beleza? Na parte aqui do alumínio, a gente também tá bem interessante. Vamos achar aqui. Pronto. E a gente também tá lateralizando, ó, ver como praticamente está seguindo o desenho aqui da CBA. Ó, mais uma tentativa de romper essa linha vermelha dos $2.700. Pode voltar para os 2.500 tranquilamente. Tá? Então a gente pode ficar aqui até que em algum momento ele consiga romper. Se perder esse fundo dos $2.450, aí a gente volta lá nos 2.300 para depois tentar subir de novo. Tá? Mas seja qualquer um desses dois cenários, eu ainda vejo que a gente está em uma tendência de consolidação já concluída, ou seja, ele acumulou o suficiente aqui embaixo, rompeu, testou os $2.300 para cumprir este movimento de alta e vir fechar esse gap aqui em cima, nos $3.200. Beleza? Aí sim, depois disso, eu começaria a projetar aí, de repente, talvez mais correção. Mas por enquanto, eu acredito aí que é uma questão de tempo até a gente bater esses $3.200. Aí pode demorar, já faz mais de um ano aí que a gente segue analisando ela e por enquanto ainda não aconteceu já a finalização desse movimento, beleza? Na parte aqui de notícias, então, o prejuízo da CBA soma 56 milhões no quarto trimestre. Tá? Então saiu o resultado, né? A dívida líquida cresceu 65% em relação ao mesmo período de 2023. Então, com certeza, né, o mercado não gostou desse resultado. No consolidado do ano foi um prejuízo de 73 milhões frente a um prejuízo de 810 no ano anterior. Então, não deixa de ser uma melhora, despiorou, né? Então, é um sinal interessante. Ela fez muitos ajustes já depois do ano passado. Por isso mesmo também acredito que agora, se o alumínio subir com toda essa reestruturação da empresa, deve ter um resultado em 25 bem interessante. Aí aqui, ó, a CBA se beneficiou do fato da precificação do metal estar atrelada ao dólar, então ganha bastante, né? Com a valorização do dólar. Então, ó, aqui garante uma receita majoritariamente em moeda americana, por fim, uma concentração maior de vendas em produtos de maior valor agregado, contribuindo para a forte alta no EBITDA. Por outro lado, a alta da moeda americana bateu de forma negativa na dívida. Então, ele dá um lado e tira do outro, né? Porque também tem muita dívida em dólar. Fizemos um pré-pagamento de 571 milhões e refinanciamos aí uma outra parcela da nossa dívida. Prolongamos o nosso prazo médio, mas quando se olha o endividamento total, ele não caiu tanto, porque a desvalorização do real, como temos a maior parte da nossa dívida em dólar, ó, então vê como ela ganha de um lado e já toma do outro, levou uma marcação a mercado que aumentou o valor. Tá? Então isso aí explica o resultado negativo. Então ele está aqui se justificando toda essa questão, mas no fim se resume a: se o alumínio subir, a ação da CBA vai subir junto. Beleza? Na parte aqui de fundamentos, preço ao valor patrimonial 0,92. A gente está quase aí voltando para 1. Tem um espacinho aí para subir um pouquinho mais. Eu acredito que ele vai no mínimo bater esse 1 para 1. Preço sobre o lucro caindo, menos 5, ainda não estabilizou, viu? Ano após ano caindo. Dividendos, claro, não está pagando porque teve prejuízo. Acredito aí que 2025 vai ser um ano de dividendos, vamos ver. Talvez lá para o segundo semestre. Margem EBITDA 4,28, essa sim melhorou do ano passado, de 2023 para cá. E o ROI estabilizou, né? 2023, 2024 ficou praticamente aí na mesma região. Beleza? Então vamos ficar ligado, parece que a gente ainda vai ficar preso nessa região um pouco mais de tempo.
mas eu sigo aí de olho sim em oportunidades. Beleza? Não esqueça de olhar os outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!